Por mais de um ano, Deus tem comungado as verdades de se discernir falsos líderes. Nas reuniões, eu comungava meu próprio entendimento. Mas na vida real, eu não conseguia discerni-los. Quando via que um líder não fazia trabalho prático, eu o rotulava e condenava como falso líder. Eu só não protegi o trabalho, como quase causei uma interrupção. Por meio dos fatos, aprendi lições com meus fracassos sobre discernir falsos líderes. Graças a Deus. Eu fazia trabalho administrativo na igreja. Eu gerenciava certos itens na igreja. No exercício do dever, descobri que os irmãos tratavam os itens de modo inapropriado. Isso dificultava o gerenciamento. Procurei a líder, a irmã Lee, e relatei esses problemas a ela. Disse-lhe que ela poderia falar desses problemas aos outros, comungar sobre eles nas reuniões. Quando entendeu, ela concordou. Depois disso, esperei que a irmã Lee viesse às reuniões. Mas eu nunca a vi nas reuniões e ela nunca deu seguimento. Então fixei minha atenção na líder. Pensei, já se passou muito tempo. Por que ela não acompanhou esse trabalho? Já lhe falei desse problema, mas ela nunca o resolve. Deus tem comungado sobre discernir falsos líderes. Se não resolve problemas, você é uma falsa líder, e eu devo relatar isso aos seus superiores. Assim, os líderes superiores verão que tenho senso de justiça. Podem até me ter em autoestima. Você relatou isso? Não. Na época, só pensei em fazer isso. Mais tarde, o contrato do aluguel do local onde guardávamos livros da Palavra de Deus tinha vencido, e os livros seriam levados para outro local. Havia muitas caixas de livros pesadas. Transferi-las sozinho era difícil e demorado. Fiquei preocupado e perguntei à líder se ela poderia providenciar ajuda. Ela dizia que sim, mas ninguém veio por muito tempo. Um dia, 2 irmãos ajudaram um pouco, mas saíram cedo. Isso me deixou muito frustrado. Pensei, por que a líder não encontrou mais pessoas e não acompanhou o trabalho? Por que não aparece aqui e vê meu trabalho? Fiquei irritado e não quis mais relatar-lhe problemas, pois parecia ser inútil. Eu não queria ver a líder, nem falar com ela quando a via. Pensei, se não quer achar ajuda para mim, farei sozinho. Mas me lembro de tudo que você faz e relatarei isso aos seus superiores. Lembrei-me de outra passagem da Palavra de Deus sobre discernir falsos líderes. Falsos líderes ignoram problemas que surgem no trabalho da igreja. Nunca vão ao local para descobrir, acompanhar ou entender a situação real, para que possam identificar questões, resolver problemas e erradicar desvios que surgem no trabalho. Quanto às dificuldades no trabalho da igreja, só cospem um pouco de doutrina para terminar de vez com isso. Pensei, o comportamento da minha líder é igual ao que a Palavra de Deus descreve. Se não investiga nem resolve problemas, não é uma falsa líder? Ela não acompanhou o trabalho a tempo. Será que estava fazendo outro trabalho importante? Sim. Se ela cuidava bem de um trabalho importante e só não acompanhou o seu prontamente, então chamá-la de falsa líder seria apenas aplicar cegamente a palavra de Deus. Certo. Refleti sobre isso. Eu via o problema e não me comunicava com ela, e não pedi que os que entendiam a verdade o verificassem. Não devia chamá-la de falsa líder. Pensei, que tal eu buscar mais dos princípios e discuti-los com quem entende a verdade antes de decidir? Bom. Mas ela agia como Deus descrevera. O que mais restava dizer? Não queria acusá-la injustamente, pois não sabia se estava certo. Por isso, não sabia o que fazer. Só pensava em como minha líder não resolvia meu problema. Deixei de buscar a verdade. Entendi de forma incorreta a palavra de Deus.
Usei um único comportamento para acusar a irmã Lee. E achava que ela era uma falsa líder. É muito fácil cometer esse erro. Sim. Depois, as irmãs do trabalho administrativo disseram que a irmã Lee não seguia o trabalho delas e que às vezes ele atrasava. Quando ouvi isso, tive mais certeza. A irmã Lee não faz trabalho prático nem monitora os trabalhos. Isso não a revela como falsa líder? Recentemente, comungamos sobre discernir falsos líderes. Não acredito que encontrei uma. Devo ter um senso de justiça e expô-la. Mas quando quis relatar isso aos superiores da irmã Lee, me senti agoniado. Eu não tinha discutido esses problemas com ela, nem tinha buscado e discutido com os que entendiam a verdade. Isso não era cego e arbitrário? Sim. Então eu soube que os superiores da irmã Lee conversaram com ela e perguntaram a todos os líderes de equipe sobre o desempenho dela. Quando soube, não consegui me acalmar. Os superiores da irmã Lee já sabiam que havia um problema. Então era quase certo que ela era uma falsa líder. Pensei, falarei da irmã Lee aos superiores dela agora mesmo. Chega de buscar. Senão, quando os superiores da irmã Lee a dispensarem e discutirem quem teve discernimento dela, quem descobriu os problemas e teve senso de justiça e a denunciou, não mencionarão meu nome. Como mostrarei que tive discernimento? Não posso perder tempo. Deve-se denunciar um falso líder com prudência. Sim. Deve ter provas suficientes e obter a verificação dos que entendem a verdade. Senão, é muito fácil causar perturbação. Exato. Se não entende, relate um problema, mas não acuse. É mais racional. Certo. Mas não refleti sobre isso. Ansioso, falei com o irmão Zou, superior da irmã Lee, e relatei a ele os problemas dela. Eu disse, como líder, a irmã Lee não acompanha meu trabalho e não se informa sobre os problemas. Eu a informo, mas ela não resolve. Li uma passagem sobre discernir falsos líderes. Disse que a conduta de falsos líderes revelada na palavra de Deus era igual à dela. Quando terminei, ele disse, já investigamos isso e a irmã Lee tem alguns problemas. Não monitorou bem alguns trabalhos e é superficial no dever. Ela deve ser podada, tratada e precisa autorrefletir. Mas descobrimos que, nos últimos meses, a irmã Lee monitorou o trabalho de rega, pois a igreja recebeu muitos recém-convertidos. Alguns pastores têm causado perturbações. Os recém-convertidos precisam de rega urgente para enraizar no caminho verdadeiro. É o mais importante. Sim. A irmã Lee tem investido toda a sua energia nesse trabalho. O trabalho administrativo não é tão urgente. Não causa um problema grande se ela demorar a acompanhar. Já que não temos pessoal suficiente, ela deve priorizar e suspender o trabalho administrativo. Essa é a razão pela qual a irmã Lee não tem acompanhado seu trabalho. Mas ela só decidiu praticar assim após discutir com suas parceiras. Antes, a irmã Lee era responsável por um único trabalho. Ela é uma líder nova e é difícil ser responsável por tantos trabalhos. Ela não consegue acompanhar tudo. Precisa da nossa ajuda e comunicação. Certo. O irmão Zou enviou os princípios relacionados. Só então percebi que, às vezes, o trabalho deve ser priorizado. E o trabalho de rega era prioridade. Outro trabalho só podia ser feito se a rega não fosse afetada. Caso contrário, não seria sacrificar o importante pelo secundário? Sim. Nesse contexto, os arranjos da irmã Lee eram apropriados. Sim. Embora a irmã Lee não acompanhasse algum trabalho, ela priorizava, não deixando de fazer trabalho prático. Mas nunca quis saber por que ela não acompanhou meu trabalho, nem por que não resolveu os problemas que citei. Em vez disso, criei um preconceito contra ela.
Achei que não fazia trabalho prático e a chamei de falsa líder. Eu não estava sendo arbitrário? Estava. Foi quando o irmão Zou me perguntou: se eu dispensasse a irmã Lee, a igreja encontraria substituição imediata? O trabalho continuaria? Refleti e senti que a irmã Lee devia continuar como líder. Depois dessa conversa, fiquei muito triste. Eu achava que tinha senso de justiça e que tinha denunciado a irmã Lee após buscar a verdade. Mas descobri que não entendia a verdade e que discerni errado. Onde estava meu erro? Buscando, li esta passagem. Acusar alguém de falso líder deve ser baseado em fatos suficientes. Não deve se basear em 1 ou 2 incidentes ou transgressões. Muito menos usar a corrupção temporária como base. Os padrões para caracterizar são: se faz trabalho prático e resolve problemas com a verdade, bem como se é uma pessoa correta, se é alguém que ama a verdade e obedece a Deus, e se possui a obra e o esclarecimento do Espírito Santo. Esses são os únicos fatores para definir alguém como falso líder. Esses são os padrões e princípios para avaliar se alguém é um falso líder ou obreiro. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que, para discernir um falso líder, devemos analisar se ele faz trabalho prático e se aceita a verdade. Não era como eu imaginava, que um líder só é verdadeiro se resolver cada problema. Caso contrário, é um falso líder que não faz trabalho prático. Essa opinião não está alinhada com a verdade. Sim. Para determinar se alguém é um falso líder, o que importa é se ele consegue supervisionar, entender e compreender o progresso e status das tarefas sob sua responsabilidade. Se ele consegue descobrir e investigar os problemas, as dificuldades e os desvios dos irmãos nos deveres, e se coopera com eles para buscar os princípios da verdade para resolvê-los. Assim, podemos julgar se um líder faz trabalho prático. Sim. E ele deve aceitar a verdade e ser a pessoa certa. Se líderes têm dúvidas, eles podem buscar com os superiores. Quando outros dão sugestões ou apontam suas deficiências, devem buscar a verdade e autorrefletir. Quando podados e tratados, devem ser capazes de aprender lições e de mudar depois. Quer dizer que aceitam a verdade. Certo. Quando um líder é responsável por várias tarefas, não precisa fazer tudo sozinho. Ele exerce o papel principal de verificar cada tarefa para o trabalho da igreja proceder normalmente. Quem o faz é um bom líder. Sim. Falsos líderes parecem estar sempre ocupados, mas só fazem trabalho superficial. O mais importante nunca é feito a tempo. Ocupam-se, mas são ineficientes. Por não entender a verdade, não conseguem descobrir nem ver os problemas em seu trabalho e não sabem planejar nem arranjar. Só falam de doutrinas e palavras vazias que não oferecem sendas de prática e não resolvem os problemas nos deveres dos irmãos. Não buscam a verdade, não aceitam orientação nem ajuda e, no fim, muitas tarefas não se desenvolvem e até chegam a estagnar. Isso caracteriza um falso líder. Sim. A palavra de Deus me mostrou que discernir se alguém é um falso líder exige analisar aspectos múltiplos e investigação. Se só virmos a corrupção temporária de uma pessoa, sem ver o contexto, a razão e se pode se arrepender e mudar, será muito fácil acusar as pessoas incorretamente. Todos têm corrupção, mas desde que se conheçam, se arrependam e mudem, a igreja lhes dará chances de praticar. Apliquei a palavra de Deus e os princípios ao comportamento da irmã Lee e vi que ela acompanhou as tarefas importantes e discutiu os problemas para resolvê-los. Ela estava fazendo o trabalho prático e produzindo resultados. Mas tudo viera ao mesmo tempo,
e ela ainda não encontrara o equilíbrio. Isso era uma falha no dever dela, e ela precisava de ajuda. Sim. É inevitável que qualquer um em qualquer dever tenha problemas. O importante é que após a comunhão sobre a verdade e conselhos, ele aceite a verdade e reverta as coisas. Exato. Ao perceber isso, vi que não entendia os princípios da verdade e não era justo. Não comuniquei os problemas da minha líder. Não considerei todos os aspectos e a caracterizei como falsa líder. Meu coração não temia a Deus. Como você buscou e entrou na verdade? Sim, Vi uma passagem. Que tal assisti-la? Ótimo. certo. Deus Todo-Poderoso diz: quando alguém é escolhido para ser um líder pelos irmãos e irmãs, ou é promovido pela casa de Deus para fazer determinado trabalho ou cumprir certo dever, isso não significa que ele tem um status ou identidade especial, nem que as verdades que ele entende são mais profundas e mais numerosas do que as de outras pessoas. Muito menos significa que essa pessoa é capaz de se submeter a Deus e que não o trairá. Tampouco significa que ela conhece Deus e que é alguém que teme a Deus. Na verdade, ele não alcançou nada disso. A promoção e a cultivação são meramente promoção e cultivação no sentido mais direto e não equivalem a ele ter sido destinado e validado por Deus. Sua promoção, sua cultivação, significa simplesmente que ele foi promovido e aguarda a cultivação. E o desfecho último dessa cultivação depende de se essa pessoa busca a verdade e de se ela é capaz de escolher a senda de buscar a verdade. Assim, quando alguém na igreja é promovido e cultivado para ser um líder, ele é meramente promovido e cultivado no sentido mais direto. Não significa que já é um líder qualificado ou competente, que já é capaz de realizar o trabalho de um líder e que já pode fazer trabalho verdadeiro. Este não é o caso. A maioria das pessoas não vê claramente essas coisas, e elas admiram aqueles que são promovidos, confiando em suas imaginações. Mas isso é um erro. Não importa por quantos anos tenham crido, aqueles que são promovidos realmente possuem a realidade da verdade? Não necessariamente. Eles são capazes de fazer com que os arranjos de trabalho da casa de Deus tenham êxito? Não necessariamente. Eles têm um senso de responsabilidade? Eles possuem dedicação? São capazes de se submeter a Deus? Quando se deparam com um problema, eles são capazes de buscar a verdade? Tudo isso é incógnito. Essas pessoas têm um coração que teme a Deus? E quão grande exatamente é seu temor de Deus? Elas são propensas a seguir a própria vontade quando fazem as coisas? São capazes de buscar a Deus? Durante o tempo em que realizam o trabalho de líder, elas vêm para diante de Deus regular e frequentemente para buscar a vontade de Deus? São capazes de guiar as pessoas na entrada na realidade da verdade? Certamente são incapazes de fazer tais coisas de imediato. Não receberam treinamento e não têm experiência suficiente. Então são incapazes dessas coisas. É por isso que promover e cultivar alguém não significa que ele já entende a verdade, nem significa dizer que ele já é capaz de cumprir seu dever satisfatoriamente. Qual, então, é o objetivo, o significado de promover e cultivar alguém? É que essa pessoa, enquanto indivíduo, é promovida a fim de ser treinada, de ser especialmente regada e instruída, capacitando-a a entender os princípios da verdade
e os princípios de fazer diferentes coisas, e os princípios, meios e métodos para resolver vários problemas. E também quando encontrar vários tipos de ambientes e pessoas, a lidar e resolver com elas de acordo com a vontade de Deus e de um modo que proteja os interesses da casa de Deus. Isso indica que o talento promovido e cultivado pela casa de Deus é adequadamente capaz de realizar seu trabalho e de cumprir seu dever durante o período de promoção e cultivação ou antes da promoção e cultivação? É claro que não. Assim, é inevitável que, durante o período de cultivação, essas pessoas experimentem tratamento, poda, julgamento e castigo, exposição e até mesmo substituição. Isso é normal, e é isso que significa ser treinado e cultivado. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que ser escolhido como líder ou obreiro não significa entender a verdade e ser qualificado para o trabalho. Nem que se entende tudo e se pode fazer todo o trabalho perfeitamente. Os que são promovidos só têm algum calibre e capacidade de trabalho, aceitam e buscam a verdade. Então têm a chance de ser cultivados e treinados. Descobrindo e resolvendo problemas, ganham alguma verdade e aprendem a agir com princípios. Sim. Mas, nesse período, líderes e obreiros ainda estão na fase de prática. Desvios e falhas em seu trabalho são inevitáveis. Deve-se lidar corretamente. Quando temos problemas, devemos buscar e comungar com os líderes. Só assim o trabalho será eficiente. Certo. Se exigimos demais dos líderes, ou se os definimos como falsos líderes, quando demoram a resolver problemas, agimos sem princípios e não estamos alinhados com a vontade de Deus. Certo. Certo. Vi que não tratava os líderes pelos princípios da verdade, mas baseado em minhas noções. Eu exigia demais dos líderes. Porque minha líder não acompanhava meu dever, nem resolvia meus problemas rápido, eu a defini como falsa líder. Não olhei para o contexto nem para o progresso geral do trabalho dela, nem considerei se aceitava a verdade ou revertia as coisas. Eu a condenei cegamente como falsa líder, com base no que eu conseguia ver. Isso não era justiça, era perturbação e violava os princípios. Eu não entendia a verdade, nem tratava os líderes com princípios. E pior, eu não temia a Deus. Vendo os problemas com minha líder, eu me aproveitei deles e não hesitei em condená-la. Não a tratei baseado em sua natureza e essência. Agi como os falsos líderes e anticristos que oprimem os escolhidos de Deus. Ao pensar nisso, eu fiquei com medo. Percebi que o problema era sério. Se o irmão Zou não conhecesse a situação e tivesse dispensado a irmã Lee, o trabalho da igreja teria sido afetado e eu teria feito o mal. Teria sido uma transgressão séria. Certo. No futuro, não deveria confiar na minha imaginação para avaliar os outros, mas buscar os princípios da verdade, agir com justiça e me basear nos princípios. Sua comunhão me faz entender que, ao descobrir líderes com problemas, devemos ajudá-los. Ou comungar com quem entende a verdade e não condená-los cegamente, pois podemos nos equivocar. Sim. Exatamente. Devemos tratar os líderes conforme os princípios. Não exigir demais deles e não caracterizá-los por seu comportamento e corrupção momentâneos. Assim, faremos a vontade de Deus. Sim. Depois, a irmã Lee me procurou e conversou comigo sobre seu estado e problemas recentes. Ela disse querer mudar e se informou sobre meus problemas no dever. E organizamos documentos para ela comungar em cada equipe. Percebi que ela era alguém que aceitava a verdade. Havia alguns descuidos e ela não acompanhava tudo. Mas assim que descobria um problema, ela já resolvia. Ela não era uma falsa líder que não fazia trabalho prático. Sim.
Achei que tivesse algum entendimento desse problema. Que eu não entendia a verdade e não sabia discernir falsos líderes. Mas numa reunião, os irmãos disseram que, às vezes, erros não são só falta de entendimento da verdade. Devemos analisar se os erros são causados por adulterações ou caracteres corruptos. Li uma passagem da Palavra de Deus que diz: Não considere suas transgressões como erros de uma pessoa imatura ou tola. Não diga que não praticou a verdade porque seu baixo calibre tornou impossível praticá-la. E não considere suas transgressões como os atos de alguém que não sabia agir melhor. Se você é bom em perdoar-se e tratar-se com generosidade, então eu digo que você é um covarde que nunca ganhará a verdade. E suas transgressões nunca deixarão de assombrá-lo. Elas o impedirão de cumprir as exigências da verdade e você será companheiro leal de Satanás. Amém. Após a leitura, entendi. Quando surgem ambientes, não podemos deixá-los passar. Busquemos a verdade e conheçamos nossos caracteres corruptos. Só então haverá mudança e crescimento genuínos. Se tratar suas transgressões como erros temporários, decidir dar mais atenção na próxima vez e perdoar suas próprias transgressões, você nunca entenderá seus problemas, nem ganhará a verdade, e suas transgressões vão se acumular e você não mudará, e Deus o expulsará. Certo. A palavra de Deus me fez refletir sobre meus pensamentos ao me deparar com esse ambiente e que adulteração ou caracteres corruptos expus. Ao ver os problemas da líder, não soube se via corretamente e quis ler mais da palavra de Deus. Mas quando ouvi que a irmã Lee não acompanhava outros trabalhos administrativos e que os superiores dela investigavam seu desempenho, acreditei que ela era uma falsa líder e a denunciei para que vissem meu senso de justiça e discernimento. Sem entender os princípios da verdade, nem continuar a buscar, e sem conhecer o contexto nem as razões, caracterizei a irmã Lee como falsa líder com base no pouco que tinha ouvido. Achei que estava certo e que não haveria problema. Mas agora percebi que era imprudente e minhas intenções eram erradas. Refleti: por que eu denunciei minha líder sem entender os princípios da verdade? Qual é a fonte do problema? Li isto na palavra de Deus. Muitas pessoas seguem suas próprias ideias. Não importa o que façam, têm considerações simplistas e não buscam a verdade. Não têm princípios e não pensam em agir como Deus exige ou de uma maneira que satisfaça a Deus. E apenas seguem sua própria vontade. Deus não tem lugar no coração de tais pessoas. Algumas dizem: eu só oro a Deus quando encontro dificuldades. E não me parece que isso tenha efeito. Então, quando algo me acontece, eu não oro a Deus, porque orar a Deus é em vão. Deus não está no coração de tais pessoas. Elas não buscam a verdade, não importa o que façam. Só seguem suas próprias ideias. Há princípios para suas ações? Definitivamente não. Elas veem tudo em termos simples. Quando lhes comunicam os princípios da verdade, elas não conseguem aceitá-los, porque nunca houve nenhum princípio em suas ações. Deus não está no coração delas. Só elas estão. Elas acham que suas intenções são boas, que não cometem o mal, nem violam a verdade. Pensam que agir de acordo com suas intenções é praticar a verdade, que agir assim é obedecer a Deus. Mas não estão realmente buscando nem orando a Deus nessa questão, mas agindo por impulso, de acordo com suas intenções zelosas. Não estão cumprindo o seu dever como Deus exige. Não têm um coração de obediência a Deus.
Esse desejo está ausente nelas. Esse é o maior erro na prática das pessoas. Se crê em Deus, mas ele não está em seu coração, isso não é enganá-lo? E que efeito tal fé em Deus pode ter? O que você pode ganhar? E qual é o sentido de tal fé em Deus? Amém. Amém. Através da palavra de Deus, vi que não buscava a verdade nem praticava de acordo com seus princípios, mas seguia minhas próprias ideias como se fossem a verdade. Não temia a Deus, nem o tinha no coração. Quem teme a Deus procura primeiro os princípios da verdade e o que a palavra de Deus diz sobre a questão, para então se basear nisso. Em minha falta de discernimento, devia ter buscado a verdade, entendido o que são falsos líderes, quais são suas manifestações, como determinar falsos líderes e outros princípios da verdade. Mas não o fiz. Eu julguei com base em minha imaginação. Achei que não resolver meus problemas fazia dela uma falsa líder. Na época, li a palavra de Deus, mas não a entendi. Ao ver uma linha da palavra de Deus que parecia se aplicar, eu a apliquei e a chamei de falsa líder. Achava que estava certo, mas estava tirando as coisas do contexto e aplicando regras cegamente. Durante esse processo, não me sentia à vontade. Queria buscar mais e falar com ela antes de denunciá-la. Mas achei que a conduta da irmã Lee já era óbvia e condizia com as palavras de Deus. Assim, não busquei mais e agi conforme minhas ideias. Fui arrogante e me comportei de forma imprudente. Agi baseado em meus pensamentos e ideias e deixei a verdade de lado. Cedo ou tarde, eu cometeria o mal. Era perigoso demais. Sim. Também vi que tinha uma humanidade ruim. Eu não protegia os interesses da casa de Deus. Quem tem humanidade e razão deve oferecer ajuda quando vê descuidos no trabalho da igreja, ou buscar a verdade com o líder e achar uma solução para o problema. Mas ao ver problemas no trabalho da minha líder, não busquei nem comunguei, mas os escondi e os denunciei ao superior dela, para que ele achasse que eu tinha discernimento. Em vez de falar com a irmã Lee, eu a ataquei pelas costas e usei essa denúncia para me exibir. Eu era desprezível. Isso partiu meu coração. Eu não sabia que era assim. Eu não entendia a verdade, não sabia discernir falsos líderes e era arrogante. Fiquei muito satisfeito quando denunciei minha líder, pois achava que só eu discernira que a irmã Lee era uma falsa líder e que eu entendia a verdade. Agora percebi que eu não entendia nada. Só entendia doutrinas e aplicava regras cegamente. Não entendia os princípios da verdade e denunciei sem pensar nas consequências. Não considerei se uma denúncia equivocada afetaria o trabalho da igreja ou prejudicaria a irmã Lee. Não a denunciei em consideração à vontade de Deus ou para proteger os interesses da igreja, mas para me exibir. Isso não era perturbar o trabalho normal da igreja? Não estava fazendo boas obras, mas cometendo o mal. Mais tarde, li a palavra de Deus e soube como tratar líderes. Posso lê-la? Claro. Esta passagem. Certo. As pessoas não devem ter expectativas altas ou fazer exigências irreais aos que são promovidos e cultivados. Isso seria insensato e injusto com eles. Monitorem o trabalho deles.
E se descobrirem problemas que violam os princípios, vocês podem levantar o problema e buscar a verdade para resolver isso. Não os julguem, condenem, ataquem ou excluam, pois estão sendo cultivados e não deveriam ser vistos como aperfeiçoados, muito menos como pessoas que são perfeitas ou que possuem a realidade da verdade. Eles são como vocês. Esse é o tempo em que eles são treinados. Então, qual é a maneira mais racional de agir em relação a eles? Vê-los como pessoas comuns e, ao surgir um problema, comungar e compensar as fraquezas de um com os pontos fortes de outro. É responsabilidade de todos verificar se os líderes e obreiros estão fazendo o trabalho real, se usam a verdade para resolver problemas. Esses são os padrões e princípios para avaliar se um líder ou obreiro é adequado. Se resolverem problemas gerais, são competentes. Mas se não conseguirem resolver problemas ordinários, não são aptos à liderança. E devem ser dispensados. Escolham outro e não atrasem o trabalho. Atrasar o trabalho da casa de Deus não é bom para ninguém. Amém. Amém. Após a leitura, entendi como tratar líderes e obreiros. Os líderes não entendem totalmente a verdade, nem são perfeitos, nem entendem tudo do trabalho. Estão num período de prática e podem revelar corrupção e desvios. Devemos tratá-los com justiça e não exigir demais deles. Não exigir que façam tudo perfeitamente, sem desvios ou descuidos. Devemos ser tolerantes e cooperar para fazer o trabalho da igreja. Tratar os líderes assim está alinhado com os princípios. Sim. Temos que monitorar o trabalho dos líderes. Se as ações deles estiverem de acordo com a verdade, devemos aceitar, mas se não, devemos comungar e ajudá-los, para que percebam os desvios e os corrijam logo. Isso é bom para a entrada deles na vida e para o trabalho. Certo. Um falso líder que não faz trabalho prático segundo os princípios da verdade deve ser exposto e denunciado. Quando percebi isso, soube como tratar líderes no futuro. Graças a Deus. Dessa vez, fora errado denunciar minha líder. Mas eu entendi como discernir falsos líderes. Aprendi como tratar líderes. Entendi meu próprio caráter corrupto e aprendi algumas lições. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Só tratando os líderes segundo os princípios, agiremos conforme o coração de Deus.